Olá, minha gente. Estou aqui mais uma vez aqui para dar andamento aí nas minhas contagens de história para o canal do YouTube, contando as minhas e outras histórias, né? E eu estou pegando bem lá embaixo, bem remotamente, naquela minha infância, até uns 10 anos, quando eu morava lá na Penha Circular. Já falei da vila que eu morava, de alguns vizinhos, de algumas brincadeiras, né? Nessa vila tinha várias senhoras, Dona Catita, e é porque a mente da gente, eu já estou quase uns setentão, já fica um tanto quanto pesado de lembrar. Dona Doroteia, né? Uma preta, dessas tipo mãezona, né? E ela tinha um carinho muito especial por mim, eu me lembro bem. Fazia um bolo de fubá delicioso. E meu pedaço era sagrado, né? A dona Catita era meia carne de pescoço. Era uma velhinha de pelancas puras, né? Magrela. Mas era bastante atuante e dominadora, né? Ela não dava colher de chá para ninguém. E saindo um pouquinho à rua, andando mais uns 20 metros, nós chegaríamos na casa da Dona Emília. E eu me lembrei dela agora acentuadamente porque anteontem apareceu uma mensagem no meu Facebook de uma amiga que é neta dela. E eu me surpreendi pra caramba, né? Ela queria falar comigo. E eu passei meu telefone para ela, ela ligou e nós conversamos muito, 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 nos lembrando daquelas épocas. Era a época para nós, né? Eu, a Luísa e a minha família, era a época como era o nome? Da vaca magra. Meu pai era um operário de obra, de bombeiro hidráulico. Minha mãe sempre do lar, né? Nós não tínhamos recursos nenhum. E eu me lembro muito bem. Mas eu aí já desviei o assunto, vou retornar para falar da dona Emília, mãe do Zeca. O Zeca também era um figurão. Eu e ele tínhamos um entrosamento perfeito. A começar até pelo sobrenome, que era José de Almeida, o meu Aloysio Almeida, quer dizer, passamos por tio e sobrinho muitas vezes, sem essas conotações aí de tio e sobrinho, vê lá, rapaz. Naquela época não tinha nada disso. Se tinha, era muito enrustido, muito escondido. Mas não me lembro de um. Tinha as bichas, como nós chamávamos, né? Que o popular nome era viado. Mas nessa época da Penha Circular, eu não me lembro de ter conhecido nenhum. Eu até vou repensar isso, mas não conheci nenhum, não me lembro disso não. Então, o Zeca, ele passava-se como meu tio, muitas vezes. E ele era locutor, ele tinha uma voz bonita pra caramba, bem impostada, né? E num dos artigos do blog contando as minhas e outras histórias, eu até relato que ele era o locutor da festa de São Cosme e Damião, do Mário e da Carmen. A rua toda parava, e era uma festa de São Cosme e Damião pesadíssima, né? Distribuição de milhares, digamos assim, no mínimo uns 2.000 sacos de doces para aquela patota toda. Mas ao final da entrega tinha festa, né? Com palanque e tudo. E sorteios de muitos brinquedos. Brinquedos mesmo, bons, bicicleta, né? Eu, para não dizer que nunca ganhei nada nesses sorteios, ganhei uma vez uma raquete de tênis de mesa, da marca Procópio, que era melhor, né, emborrachada, né? Mas voltando lá, dona Emília, ela tinha uma particularidade que era de rezadeira. Rezadeira. E eu me cansei de tomar a reza dela ali, né?
espinhela caída, aquele negócio todo, e ela benzia com galinho. Naquela época, todos nós dava muito valor a isso. Ou depois, com o decorrer do tempo, a modernidade, o progresso, muita coisa ficou de lado. Mas o engraçado é o seguinte, que até hoje ainda tem pessoas que se deixam guiar por aí. Acreditam piamente numa reza, né? Como em outras coisas. É interessante. Ah, sim, a questão da reza não era para qualquer pessoa, né? Ela tinha o dom dela. Aliás, se formos puxar pela via do espiritismo, ela tinha uma mediunidade, né? Que ela fazia o bem e sem cobrar um tostão, né? Diga-se de passagem, diga-se de passagem. Então a Carmen morava lá em Olaria, junto com o pai, mãe, a irmã, a Tânia, e nós íamos sempre lá, eu e Zeca íamos de bicicleta. Ela era bonita, né? Uma moça bonita, clarinha, olhos azuis. Parece que eu estou vendo ela hoje, né? Mas o tempo passa, ela na foto do Facebook ainda está portentosa, está bonita. Eu não a vejo há mais de 50 anos. Interessante, né? Muito interessante isso. Nós éramos como uma família. Zeca, Dona Emília, Carmen, a mãe dela, Dona Lourdes, o pai, nós todos, né? E ela até lembrou-se de que o meu pai fez a obra do banheiro lá da casa deles lá. Meu pai era bombeiro hidráulico, como já falado, né? Então, era uma outra época maravilhosa de passagem. Tomara que os meus contemporâneos aqui, daqui a 50 anos, podem se dar ao trabalho de relatar as coisas boas da época deles. Apesar que eu vejo isso quase que difícil por causa da... Tudo hoje é descartável, né, rapaz? Tudo hoje é descartável. As pessoas se desfazem ninguém guarda nada. Eu, por exemplo, sou um colecionador de disco de vinil. Eu tenho... Até pensei que tinha mais, mas um dia resolvi contar. Eu tenho por volta de uns 1.500, salvo erro, 1.564 discos, para ser um valor exato, né? E, é claro, ocupa muito espaço, e eu que moro em apartamento, né, já até pensei em me desfazer, mas é tanta esquentação de cabeça. Eu botei um anúncio uma vez, algumas pessoas entraram em contato comigo, mas não são pessoas que estão querendo fazer negócio, estão querendo encher o saco, né? Eu até trocaria, digamos, por uma outra motocicleta, um carro usado aí, porque aqueles 1.560 discos dá no mínimo uns 15 mil reais, porque a 10 reais cada disco, sendo que, se for observar o preço deles no Mercado Pago, tem disco ali que custa 60 reais, né? Eu, por exemplo, tenho uma série o Ademir Lemos, com aquele, como é o nome dele? O maluco, Big Boy, né? Ali são 6, 7 ou 8 discos, né, que abrange os dois. E aquilo ali no Mercado Pago aí está uma grana boa. E todos sabemos que os discos de vinil já estão até sendo reproduzidos, ou refabricados no caso. E os equipamentos hoje são de primeiríssima qualidade, né? Na minha época, quando eu comecei a curtir disco, o som era mono, depois passou para estereofônico. Hoje é quadrafônico. Eu tenho um home theater de 4 canais, né? Pô, eu fico maravilhado porque o som
para quem... Eu não entendo nada de música nem de som, mas eu sei exatamente as propriedades de cada uma delas. Não vou entrar em mérito né? Mas eu sei o que é um bom som, o que é uma boa música, porque eu me acostumei com isso, com boas músicas, cantores bastante profundos de qualidade, né? Hoje em dia a garotada não tem nem noção, se eu for falar em métrica, em rima, em compasso, em sei lá mais o que, ele nem sabe o que é. Ah, um arranjo, eu já escrevi sobre isso e até falei, eu tenho o privilégio de, ouvindo música, eu vou captando um por um dos instrumentos. Eu adoro uma percussão, né? O baixo, por exemplo, contrabaixo, ele faz parte do grupo da percussão. Eu adoro um baixista bom. E já citei acompanhando a Carole King, que eu tenho todos os LPs dela, tinha um baixista lá que era o show, né? Ouvir o disco da Carole King, além de um aprimoramento incrível, o baixista era de primeiríssima qualidade, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas quando eu morava na Penha Circular, que eu saí de lá com 12 anos, em 1964, eu ainda não curtia som, não tinha nenhuma preocupação. Eu só fui começar a gostar de música com meus 17, 18 anos de idade. Aí eu já estava lá para as bandas de Ricardo de Albuquerque, a Anchieta, e fui começando a gostar de música a ponto de, junto com os colegas, nós montamos até uma equipe de som, que naquela época nem havia isso. Se eu tivesse enveredado por esse caminho, eu até teria me dado bem, porque a Marlboro parece que foi a primeira que apareceu e o cara ganhou muito dinheiro. Então, eu podia estar nesse métier aí, mas não tive essa visão, digamos assim. Eu era totalmente amador, não tinha perspectiva de profissionalismo em som, mas eu tenho som pra caramba, né? Agora, com a internet, eu capturei ali o meu equipamento, o computador, quando lá nas propriedades, em cima dos arquivos, dá coisa de 70, 80 mil músicas. Claro que ali dentro tem muitas repetidas, né? Porque tem muitos discos que têm as mesmas músicas. E eu capturei muitos discos de cantores variados, né? Principalmente do dance music, da década de 70, final de 70, início dos 80, o melhor ano da nossa vida, dos quase setentões. E quem quiser vê-los, é só entrar no YouTube e buscar lá. Bee Gees, Beatles. Rapaz, agora minha cabeça aqui está... Mas no dia que eu for falar exatamente sobre isso, eu vou dar uma anotadinha e colo e transmito, né? Mas a Penha Circular foi uma época maravilhosa da minha vida de criança, tá? A Rua Enes Filho tinha propriedades bem especiais. E eu nunca me esqueço daquela época, daquelas pessoas, né? Uma pena que muitos já se foram. O viver é terrível nesse aspecto. A morte das pessoas tira aquela nuance digamos assim, perfeição não, mas de complementação, né? Muita gente que passou na nossa vida, hoje não estamos mais aí, não estão mais conosco. E é uma pena, sabe? Então, eu vou encerrando por aqui, para me guardar também para num outro filmete, contar a respeito dos anos da minha infância, mais um pouco, né? Entendeu? É isso aí. É Aloysio falando contando
as minhas e outras histórias. Um abraço a todos.